O nosso tema hoje é sobre conhecer o mover de Deus. Como devemos, como podemos conhecer o mover de Deus em nossas vidas? João capítulo 5, a partir do versículo 1. Amém? Na minha tradução está assim. Amém. Versículo 1 diz, a palavra do Senhor. Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, Betesda, tendo 5 pavilhões. Nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento das águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e sabendo do que estava assim, havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O homem enfermo questionou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois, enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: é sábado e não te é permitido carregar o leito. O homem respondeu a eles: aquele que me curou ordenou-me: apanhe o teu leito e anda. Então lhes perguntaram: quem é o homem que te disse: apanhe o teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era. Depois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: veja que já estás curado, não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. O homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por essa razão, os judeus perseguiam a Jesus e tentavam matá-lo, pois ele estava fazendo essas coisas durante o sábado. Mas Jesus respondeu a eles: meu Pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu Pai, fazendo a si próprio igual a Deus. Retomando a palavra, explanou Jesus: em verdade vos asseguro que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer, pois o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra todas as coisas que realiza. E maiores obras do que estas lhes mostrará, para que vos maravilheis. Amém? Amado Deus, eterno Pai, fala conosco, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, através da Tua palavra, Senhor Deus, que o Senhor venha direcionar a Tua mensagem em nossos corações hoje. E assim que eu te oro e te agradeço desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse texto é muito conhecido, mas esse texto já falou muito forte comigo e eu quero compartilhar o que Deus falou comigo com os irmãos, tá? Aqui logo no versículo 2, a gente não está com o texto aberto, mas você acompanha na sua Bíblia, né? Fala desse tanque, né? Desse local onde o homem estava nesse portão das ovelhas. Era um tanque grande, tá? Era um tanque ou piscina, e o nome original era Betesda, né? Ou Betsaida, algumas traduções usam assim. Mas o que isso significa? Significa casa de misericórdia, no popular, ou então um lugar de derramamento, uma casa de misericórdia no popular. E fala muito sobre esse mover das águas. A gente já viu muito sobre esse mover das águas e via que ficava uma multidão ali
ansiosa, aguardando esse mover das águas por um anjo. Né? João não explica o que era esse mover das águas de fato, de quanto em quanto tempo acontecia, quem era curado, quem descia na frente. Não tem sobre isso, apenas ele relata, é um texto narrativo, ele relata. E, segundo muitos historiadores, esse mover das águas era uma lenda lá em Israel. Algum momento da história aconteceu de fato alguma coisa ali, e a partir desse momento que aconteceu, as pessoas ficaram ali, esperando sempre aquele mover das águas. Aconteceu na vida de alguém alguma coisa extraordinária ali, e ficaram, né, como se fosse uma lenda de fato, aguardando esse mover das águas. Como se ali de fato a cura estivesse ali, né? E o que é que a palavra fala que você viu? Ali havia muitos doentes, citou vários doentes, de cegos, coxos, aleijados, tudo se imaginar. Então imagine na sua mente um local, um grande tanque, com centenas de pessoas doentes. Não eram qualquer doentes, eram os piores doentes de Israel. Eram os doentes terminais, não eram aquelas pessoas com doença, vamos dizer assim, rotineira, não. Pessoas doentes terminais, pessoas desenganadas, pessoas que já gastaram tudo, já investiram tudo. Pessoas que já fizeram de tudo na vida para conseguir uma cura, um milagre, e não conseguiram. Ali era o local do desespero. Ali era um local, segundo muitos dizem, cheirava a morte. Então, leprosos, coxos, tudo sem imaginar. Cegos, tudo, paralíticos. É um local que era chamado um local que cheirava a morte. E Jesus vai a esse local. Jesus vai a esse local. Jesus chegando nesse local, o que é que a palavra fala? Que esse homem estava lá, já havia 38 anos, quase 40 anos, esperando uma provável vez dele descer nessa água quando a água é movimentada, aparentemente, conduzida por algum anjo movia as águas. E esse homem nunca entrava. Eu faço a pergunta a vocês. Há quanto tempo você espera um milagre? Há quanto tempo você espera uma restauração na sua vida, na sua família? Esse homem estava 38 anos esperando. Só em olhar para esse texto, você vê um homem, uma multidão de pessoas lá, e ele nunca conseguia chegar na frente. Sempre tinha alguém que ia mais rápido do que ele. E aí no versículo 6, Jesus pergunta a ele: tu quer ser curado? Imagina o cara paralítico em cima de uma maca, não sabe como é que estava jogado ali, querendo ser curado, né? Diz isso para ele, e Jesus pergunta: tu quer ser curado? Se alguém tem dúvida que Jesus tem algum senso de humor, aqui está uma prova que ele tinha um senso de humor, né? É como se chegasse a pessoa, está pedindo comida, né? Estou com fome, comida. Aí Jesus chegasse: você quer comer? Né? É uma pergunta lógica e claro que ele quer aquilo, né? Ele estava lá aguardando 38 anos esperando. Jesus faz uma pergunta que a resposta, clara, estava na frente dele a resposta. Né? Então é muito interessante isso. Então Jesus faz essa pergunta a ele, e ele meio com um tom de indignação: não, Senhor, sempre tem alguém passando na minha frente. O que isso revela? Né? Os judeus tinham um sistema lá, que governava a nação como um todo, mas o que isso revela? Como é que revela esse controle de, vamos dizer assim, de saúde ou o que seja em Israel? Revela como o estado de espírito desses judeus. Imagina, os judeus não estavam conseguindo organizar uma fila, uma lista de espera. Não tinha senha, não tinha lista de espera, não tinha prioridade. Né? Você vai para o SUS ou onde quer que seja, tem uma lista de espera, tem uma prioridade, tem um tempo médio. E tal cirurgia tem tal tempo médio. Esse homem está lá há 38 anos, praticamente já desenganado. Não tinha um prazo determinado para ele, não tinha um controle. Então, havia sim uma paralisação de um sistema. Né? Tinha um paralítico, mas parece que mais paralítico era um sistema que controlava esse local, né? Esse lugar. Então, isso mostra o estado espiritual dos judeus. Um estado espiritual paralítico, paralisado. E a partir do versículo 8 que fala, ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Apenas deu a ordem. Né? O homem não pediu, ele deu a ordem. Né? Ele fez uma pergunta, ele veio com questionamento, mostrando o problema, e Jesus deu a ordem. E ali foi. Então Jesus sabia ser intencional e proposital em tudo. Ele tinha uma intenção específica. Imagina, se coloca no lugar do Senhor agora. Você chega no local que tem centenas de enfermos. Jesus
ele podia curar todos lá? Podia ou não podia? Por que Jesus não curou todos que estavam lá? Fé? O que mais? Porque eles não tinham fé? Todos que estavam lá queriam ser curados. Eles queriam. Ali é o local dos desesperados. Só os piores possível. Muito bem. Nós vimos passagem que Jesus disse, não pôde fazer milagres ali porque não tinham fé. Mas Jesus entra no pior local de Israel, só cura um homem, não se apresenta, não espera agradecimento, não espera nada e sai, sem nem esperar o homem agradecer ou perguntar quem ele era. Não foi isso? Não foi isso? Foi isso que aconteceu. E o interessante é que isso era no sábado, né? Jesus, não é a primeira vez, eu já vi em outras passagens que Jesus fazia curas no sábado. Por isso que ele fala, meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Você também trabalha para o Senhor até agora? Amém. Qual era de fato, a partir do versículo, o vento girou aqui, onde os religiosos estavam preocupados com o sábado, em nenhum momento demonstraram preocupação com o homem. Aconteceu um milagre extraordinário, mas eles, você vê pelo texto, não demonstraram preocupação com ele. A preocupação era com o sábado. A preocupação era com a lei. Tá? A gente sabe que Jesus, ele liberta de muitas coisas. Só que essa lei que os sacerdotes faziam costumes além da lei de Deus. Então, colocavam regras, impunham muitas regras, que certas regras que não era a ordenança do Senhor, que muitas vezes, em vez de facilitar a adoração, facilitar o chegar a Deus, dificultava. É aquela história, nem entra no reino do Senhor e impede outros de entrarem, assim. Então, qual era a verdadeira preocupação dos sacerdotes? Você vê no texto. Tradição. Eles estavam mais preocupados em cumprir regras do que em si a própria vida que foi restaurada, o próprio milagre do Senhor que aconteceu ali. Então, não teve preocupação nenhuma. E já aconteceu em outras passagens que levavam o sinédrio, tudo que interrogavam, que não tinham preocupação. A preocupação não era as pessoas, a preocupação era a tradição, a preocupação era cumprir uma tradição ou rito. Então, no capítulo 10, Jesus chama os religiosos de ladrões. Então, lá em João 10, versículo 10, aquela famosa passagem, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. A gente sempre pensa, passou a vida pensando que essa passagem falava Satanás, não é isso? Mas o ladrão que ele fala são esses religiosos que dificultavam a vida do povo. Não deixa de ser Satanás, concorda? Porque esses religiosos estavam agindo pela vontade do Senhor ou por outra vontade? Outra vontade. Então, esses ladrões estavam agindo por a vontade, não do Senhor, mas pelo contrário, pela vontade de Satanás. Pois eles amavam mais as tradições do que as pessoas. Quem você ama mais? O que é que você ama mais? Na sua vida, no seu cotidiano. Deus deixou o homem para dominar, mas lá em Gênesis 1 fala sobre a criação, né? Gênesis 1, do 26 a 28. Que o homem dominasse sobre a criação. Mas em nenhum momento falou que o homem dominasse sobre o outro homem. O homem dominasse sobre a criação, não dominasse sobre o outro. E aqui nós vemos os religiosos querendo um domínio sobre outros homens. Então temos que ter zelo pelo nosso irmão, pelo nosso próximo. Tá? E ter muito cuidado nesse zelo. Jesus, né? Se eu tivesse no local de Jesus ali, eu dizia, hoje vai ser um verdadeiro show da fé. Para cá os leprosos, para cá os cegos, para cá os que faltam um membro, para cá os que estão ruins da coluna. Eu fazia, como se fosse dizendo em popular linguagem hoje, um verdadeiro show da fé, o maior show da fé da história. Havia centenas de doentes ali.
Era a vez de Jesus dizer, ó, eu sou Deus aqui, ó, vou fazer o show da fé, vou curar todo mundo, não vai sair ninguém com problema. Mas ele entrou, curou um homem, saiu, não se revelou quem ele era. E o que chama a atenção? O homem foi curado pelo Senhor, ele sabia quem era Jesus? Ele não conhecia. Não conheceu quem era Jesus. Isso leva a refletir sobre o que, gente? Quantas pessoas hoje são tocadas pelo amor do Senhor? Tantas pessoas hoje sentem o fervor, aquele fervor do Senhor dentro de si, queima, chamegando por dentro assim, formigando mesmo. Tantas pessoas alcançam até uma graça, alcançam uma bênção muito grande, alcançam um milagre. Mas tantos e tantos são como esse homem. A bênção chegou até ele, mas não conhece a Jesus de fato. Aí eu faço a pergunta. Você conhece a Jesus de fato? Jesus, ele só levava a cura? Ou ele era a própria cura? A própria cura. O Senhor é a própria cura. Ele só não levava amor, ele é o próprio amor. Então o amor de Deus tem várias vertentes. Desde o cuidado, do zelo, do restaurar, do repreender. Nós sabemos disso. Então o Senhor, ele não contém, ele é. Em João 9, versículo 6, Jesus cura uma outra pessoa, agora um cego de nascença. Então fala que Jesus, aquela famosa passagem, que ele cuspiu no sol, no chão, na terra, fez algumas traduções, ele faz lodo com o barro, outros dizem que ele faz só um barro e coloca nos olhos. Ele cura especialmente aquele homem, então ele tem um propósito de curar aquele homem. E interessante que, segundo a gente vê, historiadores, que o termo dizer nasceu cego, é um termo muito usado, não via de regra, mas é um termo muito usado para uma pessoa que nasceu sem os olhos, sem o globo ocular. Então, quando ele faz aquele barrinho, ou algumas traduções traz bolinhas de barro, pode-se crer que ele fez o próprio globo ocular da pessoa. O Senhor, Deus da vida, ele pode sim restaurar um órgão, pode sim consertar de diversas formas. Mas isso é detalhe, mas o Senhor sempre agiu curando de uma forma intencional. Se você observar Jesus curado, não seguia um padrão, não tinha um padrão. Qual você acha que é o padrão de Jesus para ele fazer uma obra, para ele curar, para ele restaurar, fazer um milagre? Qual é o padrão do Senhor na sua mente? Que critérios o Senhor tem para ter uma obra em minha vida, um milagre em minha vida? Quais são os critérios? Já parou para pensar? A gente está levantando tudo. Quais são os critérios? O homem foi curado e não sabia de quem o curou. Isso acontece muito hoje, a gente vê muito hoje. Pessoas, minha casa foi restaurada. Mas quem restaurou? Às vezes coloca até, dá o atributo a alguém que não é Cristo. Mas a casa, ele alcançou a determinada graça, Mas muitos e muitos não conhecem. Então, o que é de fato conhecer a Cristo? Faço uma pergunta a você hoje. O que é de fato? O que é que simboliza de fato que eu conheço a Cristo? Pode falar. Amigo? Leitura diária. Devocional. Obedecer, Obedecer. Transformação. Praticar o que diz, o que fala. Então, no nosso conceito conhecer, tipo assim, eu conheço fulano. Eu sei o que ele gosta, o que ele não gosta. Só o conhecer o fato de conhecer os seus gostos, do que gosta e do que não gosta, quer dizer que eu conheço você de fato? Intimidade. Opa. Tem que ter intimidade, muito bem. O pessoal está afiado, ligou ali o vento e ficou forte. Tá. Então, conhecer no hebraico, sabe o que significa? Pacto. Então, dizer eu conheço alguém, quer dizer, eu tenho um pacto com essa pessoa. E essa palavra pacto é um pacto relacional. Não é um acordozinho qualquer de negócio, não. É um pacto relacional. Em outras palavras, é a mesma palavra usada para matrimônio.
Então, conhecer significa matrimônio, tá? Mas um matrimônio completo, não um matrimônio incompleto, parcial. Ou seja, é um relacionamento, um pacto na sua totalidade. Tá? Um pacto, se for usar outra palavra, para não, né, por causa das crianças, mas é um pacto completo, então um casamento completo, tá? Não um casamento parcial, onde os dois são apenas um. Então, quando fala conhecer, fala em ser os dois apenas um. Então, conhecer de fato dizer eu e o Senhor somos apenas um. Tá? Então, conhecer, por exemplo, lá em Mateus 1,25, quando a palavra de Deus fala, José não conheceu a Maria enquanto ela não deu à luz a Jesus. Quer dizer, não teve o pacto completo, que o pacto completo era completo com a atividade, começa com essa, né? Ou seja, os dois é uma só carne. Então, essa atividade, esse pacto completo, os dois ser uma só carne, ser um só, é de fato conhecer, é um pacto. Você fez um pacto. Então, essa relação simboliza um pacto no casamento. Consumação, a gente chama no popular consumar, né? Foi consumado o matrimônio, o casamento. Por exemplo, lá em Gênesis 4:1, Adão conheceu Eva e ela engravidou. Então, conhecer simboliza um pacto profundo. Não é só dizer que eu conheço, que ele gosta, que ele não gosta. Quer dizer, os dois ser apenas um. Assim como Paulo afirma em 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Tá? É um pacto, é um casamento. Tá bom? E nós vemos no versículo 14 Jesus dizendo, deixa eu abrir aqui que já o vento jogou foi longe. Versículo 14. Versículo 14. Vou botar a cor para aprender aqui. Mais tarde, Jesus encontrou no templo e lhe disse, vejo que já estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Se Jesus fala, às vezes a gente passa por cima e não percebe. Jesus fala, não volte a pecar. Quer dizer que ele nunca pecou ou que ele já pecou? Não volte a fazer tal coisa. Quer dizer que já fez tal coisa, né? Então leva que aquele homem paralítico há 38 anos foi decorrente de alguma coisa. Não sabemos, o texto não fala. Né? Fosse dizendo no dia de hoje, né? Andou empinando de moto, bêbado. Não. Correu de cavalo a 100 por hora lá naquela época. Não. Não fala o que é que aconteceu. Se ele andou, né, ou seja, pulando cerco, etc. Não sabemos. Sabemos que aquela paralisia dele foi decorrente do pecado. Não volte a pecar para não aconteça coisa pior. Aí você pensa, pior é o quê? Pior do que já ser, né? Aleijado é o quê? Os dois braços também? Mas Jesus, se for ver aqui no contexto de Jesus, que é um contexto sempre mais espiritual, coisa pior é a morte eterna. A morte eterna. Então não aconteça coisa pior é a morte eterna. Então, conhecer é um matrimônio, é um pacto, um matrimônio completo, não parcial. E interessante, Jesus dá um puxão de orelha nele. Depois do puxão de orelha, ele reconhece, né? E o sacerdote volta para ele, isso aí é o Jesus. Ele só diz, esse é o Jesus, mas ele não sabe quem é Jesus, não conheceu. É como se eu conhece Jesus só de ouvir falar. Você também já foi assim, conhecia Jesus só de ouvir falar? Dos versículos 16 ao 19, fala que o filho só faz o que vê o pai fazer. Quando fala o filho aqui, está referindo a Jesus, mas nós também não somos filhos de Deus através do sangue do Senhor Jesus, sangue redentor? Não é isso? O filho só faz o que vê o pai fazer. E você, como estão as suas ações? O que você está fazendo? Por que Jesus não curou todo mundo? Se você perceber, Jesus nunca agiu por demanda. Ali a maior demanda de Israel estava ali. Eu disse, se fosse fazer o show da fé no momento. Ele não agiu por demanda, ele agiu com um propósito específico. Sempre onde Jesus andava, ele agia com um propósito. Esse propósito era a vontade dele? Ou não?
Então Jesus, o Senhor, não age por demanda, por necessidade, por urgência. Ele age por um propósito específico. E como saber qual é o propósito? Jesus mostrava qual é o propósito. Quando ele foi escolher os apóstolos, os discípulos, acho que ele sentou assim, olhou, esse aqui, esse, o Nandunité, esse aqui, esse parece ser bom, esse parece que vai ser bênção, esse aqui. A palavra de Deus fala que na noite anterior ele passou a noite orando ao Pai, para o Pai realmente revelar quem seria. Então ele não escolhia por ele próprio. Tudo o que ele fazia, esperava o Pai revelar. Assim como no jardim de Getsêmani, não, Senhor, não faça a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. No pior momento da sua angústia. Sabe o que isso reflete na nossa vida, gente? Tantas vezes, né? A gente toma uma decisão, aí no final da decisão, nem mediu consequência, aí Senhor, abençoa. É assim? Você faz tal coisa, às vezes nem pensa, nem orou direitinho, nem sabe. Senhor, abençoa depois. A gente quer que Deus abençoe no final, depois que a gente já decidiu, fez tudo. Né? A palavra de Deus fala assim, as raízes de uma árvore são consagradas a Deus, os frutos também serão. Né? Então a gente tem essa mania. Eu faço minha vontade, é o que eu quero. Né? Aí eu peço a Deus para abençoar. Jesus não era a vontade dele. Ele fazia o que era a vontade do Pai. Quando Maria chegou para ele lá na boda de Caná, não é chegada a minha hora. Não é porque a minha vontade eu querer, é a do Pai. Quando ele fala, não é chegada a minha hora, não é chegada a hora dele fazer, não foi a vontade do Pai. Tem a hora específica. Ninguém manda na hora do Senhor. Ninguém manda na hora do Senhor. Ninguém manda na hora do Senhor. O Senhor tem a hora para tudo. O Senhor age por propósito. Tá? Guarde bem essa palavra. O Senhor age por propósito. Não por demanda ou por necessidade. E você se move por demanda ou necessidade? Muitas vezes nós se movemos pela livre e espontânea pressão, né? Não é livre e espontânea vontade nem sempre, né? Muitas vezes é livre e espontânea pressão. Outro exemplo, Jesus quando soube da morte de Lázaro. Por que Jesus teve que aguardar 4 dias? Dizer, não, só vou lá quando Lázaro já estiver bem fedidozinho. Né? Por que esperou 4 dias? Aquilo tinha um propósito para revelar a glória do Senhor. E havia uma crença rabínica que até 3 dias, alguém morto, um santo homem de Deus, grande homem de Deus, poderia ser usado por Deus para ressuscitar essa pessoa. Mas que só a partir do 3º dia, se for a partir do 3º dia, só Deus em si, vindo do céu, podia ressuscitar essa pessoa. Jesus já viu com propósito, assim, ó, essa crença rabínica está aqui, eu sou Deus encarnado, eu estou aqui. Então, se a crença diz isso, é uma crença. Se a crença deles diz isso, aqui eu. Aguardou 4 dias de propósito, para chegar lá e dizer, ó, eu sou Deus, estou aqui. O que você tem aguardado para sentir de fato que Deus está com você? O que você precisa sentir? João sempre diz em seu evangelho, ele diferente dos outros evangelistas, que os milagres, não chama de milagres, chama de sinais. Todos os milagres eram propositais, eram sinais do Senhor. Sinais específicos para o seu povo. E muitos não enxergavam esses sinais. Aí eu faço uma pergunta para você. Quais os milagres Jesus já tem feito na sua vida? Você enxerga esses milagres do Senhor na sua vida? Tem gente que diz, não enxergo nada. Né? Tem gente que fala, não enxergo nada, eu estou revoltado com uma palavra do domingo passado. Foi bênção na boca do pastor. Tem gente que não enxerga nada, não, sou revoltado, pedi tal coisa ao Senhor, o Senhor não me deu, o Senhor não abençoou, fica revoltado, vou chutar o balde, vou dar uma de revoltoso agora. É o famoso, mora sozinho, quer fugir de casa. Isso que é o cúmulo da rebeldia, né? Morar sozinho e ainda fugir de casa, não é isso? Dizem? Dizem que é o cúmulo da rebeldia. Morar sozinho e quer fugir de casa. É a mesma coisa. Às vezes você quer chutar o balde porque o Senhor, entre aspas, parece que não ouviu, não atendeu. Será que de fato você está entendendo a vontade do Senhor? Jesus, quando fala aqui a palavra, ele sempre buscava o Pai primeiro, o propósito do Pai. Isso se enquadra para nós. Nós também somos filhos. Não na intenção que somos iguais a Deus. Por exemplo, você tem um pai. Você não é igual ao seu pai. Você tem o DNA do seu pai. Nós temos o DNA do Senhor.
for comparar, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é como se fosse comparado ao DNA, né? Filho, pai. A outra pergunta: você e o Senhor são um de fato? Um casamento mesmo de fato? Uma relação completa? São os dois uma só carne? Você ora para saber qual a vontade do Pai antes da sua vontade? Então orar, gente, orar não é só ficar na teoria, pensar na teoria do planejamento, não. Orar também é trabalhar. Orar é o passo inicial da construção da obra do Senhor. Então toda a construção, primeiro, o mais importante é a base, é o projeto, é o arquiteto. Ele vai direcionar. Então muitas vezes a gente quer fazer tudo, mas só quer que o Senhor abençoe o resultado final. Não queremos começar da base de fato, sabendo qual é a vontade do Senhor. Isso dá uma grande lição da minha vida. Muitas vezes queremos agir por demanda, necessidade. Eu atendi um paciente: não, vai lá em casa para fazer oração. Benção, eu vou. Aí o outro corre para dar: benção, eu quero aqui em casa. Daqui a pouco você está quase doido, caçando espaço para fazer visita. E lá é benção, tem um momento lá de oração, leitura da palavra, conversar, tomar um cafezinho, é benção. Aí eu digo: vamos para a igreja? Não, não vou não. Quero que continue lá. E não tem como, está vindo aqui rotineiramente, não tem como. Aí vai surgindo demanda. Surge uma demanda, aí você abraça. Surge outra demanda, você abraça. Aí eu pergunto a mim: eu estou orando ao Senhor por causa dessa demanda? Surgiu a demanda, eu estou abraçando. Daqui a pouco, como é que está? Livre e espontânea vontade ou livre e espontânea pressão? Né? Temos que saber qual é a vontade do Pai. Temos que buscar entender qual é a vontade do Pai. Assim como o Senhor Jesus, que agiu por propósito, nós temos que agir por propósito. Tá? Então, mais uma vez a pergunta: você e o Senhor são um? Amém? Que Deus abençoe cada um essa noite, que de fato essa palavra possa edificar seu coração, possa fortalecer na caminhada e que possamos entender a importância de fato buscarmos o Pai. Às vezes o Senhor age, como diz a palavra do Senhor, nas pequenas coisas. São pequenos milagres, nós não enxergamos. A própria ciência diz, não entende como pode milhões de células no ser humano, no ser vivo, se multiplicam constantemente todo segundo e nenhum dá falha. Isso é um milagre já, como é que pode acontecer uma coisa dessa? Não consegue, né? Células que multiplicam. Nosso PG, glória a Deus, está multiplicando. Não quer multiplicar, ocorre um processo na célula, a célula gera outra célula, aquela célula é idêntica. Tá? Às vezes a célula idêntica faz uma ação diferente. Então a célula vai, o aglomerado de célula faz um órgão, cada órgão tem uma função diferente. Tá? Então estamos multiplicando para a honra e glória do Senhor, estamos muito felizes, Renan e Eric, Deus abençoe grandemente. Tá? Então, buscando o propósito do Senhor. Amém? Vamos orar, baixe sua cabeça. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, obrigado, Deus, por este momento, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai, bendizemos teu santo nome, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, dê clareza nossos corações, nosso entendimento, ó Pai, nossa mente, de buscarmos mais o Senhor, ó Pai. De entendermos qual é a tua vontade de fato, ó Pai, qual é o teu propósito, ó Pai. Qual é a tua vontade para a minha vida, para a minha família, para o meu trabalho, para os meus relacionamentos. O que de fato tem feito na minha vida? Que pactos de fato eu ando fazendo na minha vida? O meu pacto é só com o Senhor ou eu faço pactos com outras coisas? O que tem governado meu coração? É a direção do Senhor ou são os pactos diários que eu faço e não deveria fazer? Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor, Pai, o Teu Espírito Santo possa falar aos corações, ó Pai, possa direcionar nossas vidas, possa, ó Pai, ter de fato, Pai, um preencher do que resta, ó Pai, de fome, de sede, de entender Tua vontade, Senhor Deus. Que Tua vontade, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, se revele na nossa vida, na vida de cada irmão aqui, de cada pessoa aqui que está presente, ó Pai. Que Tua vontade se faça presente. Que o Senhor revele na vida de cada um qual é a Tua vontade, Senhor Deus. Qual é o Teu desígnio, qual é o Teu querer, quais são Teus objetivos, ó Pai. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, te oro, te agradeço. Que o Senhor abençoe cada vida aqui grandemente, Senhor Deus. Protege e guarda, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.